O sucesso estrondoso de Shumatsu não é por acaso. Com seus mais de 100 capítulos publicados, a obra conseguiu entregar vários personagens marcantes e uma narrativa envolvente, mostrando várias batalhas incríveis entre figuras históricas e deuses. O conceito de Shumatsu é muito atrativo para o público. Você vê personagens que você gosta enfrentando outros personagens que você também pode gostar e torcer para um deles, e chorar por causa da morte deles ou comemorar que o seu personagem venceu, é muito legal. Imaginar como que os autores vão traduzir as figuras históricas ou deuses originais de outras mitologias para o mangá é também muito bacana, tanto pelo design, tanto pela história que eles vão adaptar envolvendo esse personagem. Por causa disso, outros autores, tanto amadores quanto mangás, resolveram fazer o mesmo, e assim surgiram os Arena Fighters. Nessa seara de produtos inspirados em Shumatsu, temos alguns bem interessantes, mas com temas diferentes do de Shumatsu, que o tema de Shumatsu é humanos contra deuses, que os humanos querem vencer os deuses para conseguir viver mais 100 anos, enquanto os deuses querem exterminá-los para sempre. Entre esses outros Arena Fighters que têm temas diferentes, temos Mahotaisen, que junta várias figuras históricas femininas, que são denominadas bruxas, para se enfrentarem para conseguir um prêmio no final de tudo. Um também que se destaca para mim, que tem uma ideia bem interessante, é Tales of Destruction, que tem a ideia de juntar personagens de folclore para se enfrentarem. Por mais que não tenha dado certo, é uma ideia que me atraiu bastante e que me fez ler a obra. Também temos Tenkaichi, que junta samurais para se enfrentarem num torneio que o Oda Nobunaga criou. Também é uma obra bastante interessante, que um dia eu pretendo ler. Só que um dos Arena Fighters mais recentes que foram lançados é, sem sombra de dúvidas, um dos que mais me atraiu quando eu fui saber da ideia dele, que é de fazer a própria humanidade se batalhar entre si, os países batalhar entre si em um duelo 1 contra 1, personagens representando seus países para se enfrentarem, para sobreviverem. Essa é uma ideia que eu curti pra caramba quando eu ouvi falar. Mas por algum motivo eu só li o primeiro capítulo e eu nunca mais quis ler nada de Haikyuu Sensen, que é a obra que estamos falando nesse vídeo. Eu não sei muito por que eu não quis mais ler. Eu acho que é porque eu estava um pouco meio desanimado em questão de ler alguns mangás, e Haikyuu Sensen foi um dos que eu pensei e falei, vou ler outra hora. Também alguns amigos meus falaram que a obra não era tudo isso, que era meio ruizinha, então isso me desmotivou bastante a ler. Só que daí me deu vontade de ler algum Arena Fighter, então eu fui ler Haikyuu Sensen, que é a obra que faz os países lutarem entre si ao estilo Shumatsu. Nesse vídeo a gente vai analisar essa primeira rodada que tem o Reino Unido contra o Japão e falar sobre seus personagens, coreografia, seus passados e tudo mais que envolve essa rodada. Bom, espero então que vocês estejam bem confortáveis, come alguma coisa aí enquanto eu comento sobre, porque agora vamos analisar Haikyuu Sensei. Haikyuu Sensen é uma obra escrita e desenhada pela Uruma Natsuko, que começou em 2023 e que atualmente tem 21 capítulos publicados, sendo que nesse vídeo a gente vai analisar do capítulo 0 ao capítulo 5. E bom, primeiramente, antes de tudo, eu quero dizer que a proposta inicial de Haikyuu Sensen é uma das coisas mais atrativas para mim dentro da obra. A proposta de você fazer os países se enfrentarem para sobreviverem um pouco mais é uma ideia bastante interessante e um pouco mais, vamos dizer, palpável. Enquanto outras obras nós temos humanos contra deuses, samurais, essas coisas, eu acho que a proposta de Haikyuu Sensen de colocar países de hoje em dia se enfrentando nessa batalha, que por mais que tenham poderes bem fantasiosos, eu acho que é uma ideia que para mim, pelo menos, é uma ideia que me atrai bastante pelo contexto que temos hoje em dia, que é essa coisa da globalização e conflito entre os países que cada vez mais se intensifica, é algo que me agradou bastante quando eu fui entender qual que era a proposta de Haikyuu Sensen. Então eu já quero dizer que a proposta para mim é muito boa, mas é claro que o mangá não vive somente da sua proposta. Você pode ter uma proposta muito boa e você faz uma história ruim com ela. A proposta nunca vai ser maior do que a história que você está fazendo. Então, a história de Haikyuu Sensen é boa? Eu vou dizer pra vocês que tem potencial. Não vou dizer pra vocês que é excelente até agora pelo que eu li. Ela é mediana no que se propôs. Eu acho que ela tem ideias interessantes envolvendo tanto seus personagens quanto o conceito de tudo, só que eu acho que a autora ainda mostra muito da sua inexperiência quando ela está escrevendo, que por mais que eu ache que a obra pode evoluir bastante a partir dessa primeira rodada, dá para se notar vários probleminhas envolvendo a sua narrativa.
Um dos exemplos disso é como ela às vezes quebra a atenção da luta com algumas coisas que são meio desconexas do que está acontecendo. Eu vou falar isso mais pra frente, mas eu quero deixar claro que a narrativa dessa luta poderia ter sido melhor se a autora não tivesse colocado algumas coisas que poderiam ter sido colocadas depois. Talvez ela só quisesse meio que hypar os leitores para continuarem lendo, porque, bom, ela estava no início do mangá, então tinha um risco de a obra nem continuar caso ela não fizesse sucesso. Mas mesmo assim, eu senti que a primeira rodada foi meio prejudicada pela questão de algumas coisas que ela adicionou que poderiam ter sido adicionadas depois. Mas bem, analisando o capítulo 0, que sim, esse mangá tem um capítulo 0 antes do 1, que meio que seta o cenário para o torneio acontecer. Que é o seguinte, a humanidade já está há muito tempo sobrevivendo, só que os países estão morrendo, o planeta Terra está morrendo. Muito por causa das ações humanas que está acontecendo naquele mundo. Uma coisa que eu acho interessante é que o planeta tinha muito tempo ainda para sobreviver, uns 800 anos. Só que o planeta colapsou tanto em um espaço de 5 anos que eles agora só tinham 100 anos para sobreviver toda a humanidade. Então, numa reunião da cúpula dos países que ainda estavam de pé naquele mundo, eles decidiram entre si realizar um torneio, o torneio dos países arruinados, para assim decidirem qual deles ainda se manteria em pé para sobreviverem naquele pouco tempo que tinha. Quem na verdade traz essa ideia à tona é o primeiro-ministro do Japão, que diz que tem essa regra que foi estipulada há um tempo. E sim, galera, tem um representante até do Brasil, tem um representante do Brasil, ou seja, vamos ter um lutador brasileiro. Mas já vou comentar sobre isso, tá bom? E esses países são separados em rankings de poder, com o Japão sendo o mais fraco entre eles. Ao verem que não tem outra opção, os representantes dos países concordam com a ideia e resolvem dentro de um ano realizarem esse combate. Com o cenário sendo a Antártica, que seria que foi formada uma arena lá. E quem vai ser a coordenadora desse evento é a própria Gaia, mas não é a titã da mitologia grega que está aqui. É uma inteligência artificial criada pela própria humanidade para que ela proteja a humanidade a todo custo, não importando o que ela tem que fazer para alcançar isso. A Gaia aqui, eu achei bem interessante a personagem dela, porque ela cria algumas regras a mais nesse torneio para proporcionar uma qualidade de vida maior para os humanos que vão sobreviver. Uma dessas regras é que o representante do país vencedor poderia pedir algo do país que havia sido derrotado e também que o país vencedor poderia, a qualquer momento, desligar as máscaras de ar de todos os que estavam no país derrotado. As máscaras de ar aqui são ditas que os humanos não conseguem mais sobreviver sem elas, sendo somente os representantes dos países que conseguem sobreviver sem, por causa das células de Teseu que eles têm, que já vou explicar sobre, tá? Mesmo assustados com as condições que Gaia proporcionou nesse momento, a humanidade decidiu aceitar e assim iniciava o Torneio dos Países Arruinados. Com a primeira batalha sendo entre Aldo e Hitsun, que estava representando o Reino Unido, com seu oponente sendo Michizono Hazuishi, que era o representante do Japão e filho do primeiro-ministro do próprio país. E assim termina o capítulo 0 se preparando para esse momento da batalha. E bom, vamos falar sobre algumas coisas ditas aqui. Eu acho interessante esse lance do planeta já estar morrendo e os países só quererem se matar para que exista pelo menos só mais um, para que eles consigam ter uma qualidade de vida maior. Porque é dito que quanto mais pessoas eles matarem, as condições do carbono e tudo mais, o óxido de carbono, na verdade, iria se dissipar. Não sei se vocês sabem, mas isso acontece de verdade. Um exemplo disso é o próprio Genghis Khan, que matou tantas pessoas que diminuiu o dióxido de carbono que existia na Terra, fazendo a Terra ficar um pouco mais fria e tudo mais. E bom, então isso proporcionaria uma qualidade de vida maior para o país vencedor. Então eu gosto disso, da obra sempre tratar essas coisas de uma forma, sempre quando pode, uma coisa mais realista e que proporciona que você pensa, faz sentido eles estarem dessa maneira, porque mesmo que seja uma coisa meio monstruosa, tipo, vamos matar muitas pessoas para o planeta ter mais segurança para os que sobrarem, é um cenário que não tem muito o que fazer, ou é matar ou sobreviver por um tempinho que seja. Então eu posso dizer que essa base que é colocada nesse capítulo 0, que vai se direcionar para os demais capítulos, eu gosto, eu curto, mas eu acho que poderia ter sido um pouco mais foco nessa coisa do planeta estar morrendo, porque tudo que vemos eles falando de como o planeta estava mal e tudo mais. Só que nunca vemos o quanto que o planeta estava realmente mal. É falado que a temperatura estava alta, é falado que estava tendo muitas enchentes, tempestades e tudo mais. Só que a gente nunca vê isso de fato acontecendo. Então meio que faltou um pouco pra gente realmente ver o quanto o planeta estava ruim. Porque você só falar,
seria interessante, tipo, cria o peso deles verem que eles estão desesperados. Mas você vê, de fato, é uma coisa totalmente diferente. E agora, antes da gente ir mesmo para a batalha, eu quero falar da arte de Haikyuu Sensei, que eu vou falar pra vocês, eu curti. E o que me fez curtir a arte, na verdade, foi nas cenas de luta, que eu achei muito legais a coreografia dessa primeira rodada. Por mais que eu acho que algumas vezes é um pouco confuso a leitura, no geral é uma coreografia bastante legal de se acompanhar. Os designs propostos aqui para os personagens, eu vou dizer pra vocês que eu curti. Eu vi muita gente falando que os designs de Haikyuu Sensei são ruins, e por um momento eu até achava que sim também. Mas depois de analisar melhor, eu percebi que a autora quis adotar um estilo um pouco mais simples para os personagens, para ser mais fácil de desenhar, acredito eu. Porque pesquisando, eu percebi que essa autora, ela é muito inexperiente ainda, ela é o primeiro mangá de longa duração que ela está fazendo. Aqui vocês podem ver os designs de alguns dos personagens. Eu vou dizer pra vocês que poderiam ter sido designs até um pouco melhores e tudo mais, mas eu não acho ruim não. Tem uns designs que eu acho um pouco até engraçado, como o representante dos Estados Unidos, que parece um pouco o Poseidon, mas os outros designs eu vou falar pra vocês que eu até achei interessante e eu quero ver mais quando estiver em tela mesmo, em movimento e tudo mais. Movimento eu quero dizer do mangá, tá? Tem aquela sensação de movimento, tá bom? Mas eu vou dar aqui uma opinião pessoal minha, que eu acharia mais interessante que, se no lugar desses personagens originais que a autora trouxe, poderiam ser figuras históricas de cada país se enfrentando. Porque imagina só, um representante do Brasil no passado, sei lá, Dom Pedro I, ou o Zumbi dos Palmares, qualquer um desses enfrentando um outro representante de outro país de muito tempo atrás. Eu acho que atrairia muito mais o público, que poderia se sentir atraído ao ver essas figuras históricas lutando. Alguns podem falar que não seria possível, porque o mangá não traz essa coisa de magia e ressurreição e tudo mais, mas tem a própria Gaia, que poderia falar que ela, como uma grande inteligência artificial da Terra e da humanidade, poderia trazer essas figuras históricas de volta para representar seus países e tudo mais. Não sei, poderia trazer essa desculpinha para vermos isso. Não é uma reclamação, tá? Isso não é um defeito de não ser assim. Só acho que seria algo mais interessante e que me agradaria mais ver e tudo mais. Mas eu não desgosto disso de ser personagens originais, que a própria autora acho que tem mais liberdade de tratar eles e ideias que ela tem para eles mesmos. Agora vamos falar dos personagens. Eu vou começar pelo Hazuichi Nochizono, ou Nochizono Hazuichi, como você preferir, que é um personagem que tem um grande foco nessa rodada, e muitos podem já apontar ele como o provável vencedor desse torneio, afinal, ele é representante do Japão, a autora é japonesa, então já que se cria tudo isso. E pra mim não é um problema, tá bom? Tipo, eu acho que se alguém fizesse uma história nesse estilo, e teria um personagem brasileiro, tem quase certeza que o brasileiro ia vencer, então, sei lá, pra mim, se fazer sentido, pra mim tá certo esse personagem vencer. Mas também pode não vencer, vai que a autora queira surpreender também. Eu acho o personagem do Hazuichi interessante pela questão dele ser um pouco amargurado sobre a questão do seu passado, da sua mãe, dele querer ter passado mais tempo com ela e tudo mais. Só que eu acho um pouco com menos foco. Eu acho que poderia ter tido mais foco envolvendo as coisas da mãe dele, porque a mãe dele morreu cedo, de que ele perdeu ela, e que a mãe dele falava sobre o mundo, sobre como o mundo era bonito, que tinha outros países, outras culturas, outras paisagens e tudo mais. Eu acho que poderia ter mais cenas dele com ela, porque o mangá tenta criar essa coisa da dor dele pra gente simpatizar com ele. Tipo, eu me simpatizei porque, pô, é uma ceninha até bonita, mas eu não me importo muito com a morte da mãe dele, sabe? Tipo, o mangá não fez muitos momentos deles dois juntos, então é meio foda eu falar, ah, não, eu me importei com a morte da sua mãe. Eu me simpatizei com a dor dele, é uma dor justificável, é um objetivo que ele tem de conhecer o mundo. Eu acho interessante essa coisa dele querer ver os outros países, ver como eles são, a beleza deles e tudo mais. Eu acho uma proposta interessante do personagem. Só acho que essa base dele, da mãe dele, poderia ter sido melhor estruturada, já que, bom, é a base dele como personagem. Eu deveria haver mais coisas entre ele e a mãe dele pra gente se portar mais com a pessoa que o impulsionou a ter esse sonho. Mas, bom, considerando que ele venceu a luta, eu acho que a autora pode trazer isso de novo e trabalhar mais esse lance dele com a mãe dele, que eu acho que é uma ideia até interessante. Sobre o Albi, eu vou dizer que pra mim é a mesma coisa, só que eu acho que é um pouquinho melhor trabalhado. Porque o Albi, ele tem essa coisa de que ele foi um menino de rua, que conheceu uma garota legal, que se importou com ele, só que daí ele perdeu essa garota, então esse trauma
fez acontecer um incidente na ponte de Londres que é comentado no capítulo 0, que ele ocasionou. Que, tipo assim, eu acho as cenas deles dois interessantes, eles conversando, ela incentivando a ser uma pessoa melhor, eu acho legal. Só que, de novo, é um pouco rápido demais, poderia ter tido mais coisa envolvendo essa personagem. Até porque o Alby, ele morre no final dessa rodada. Então poderia ter tido um pouco mais de empatia entre ele e ela para estruturar melhor essa relação. Até porque ela também é a base para ele ter o objetivo de proteger o Reino Unido, porque ela amava o Reino Unido, ela amava aquele país, então ele protegeria aquele país por ela, porque ele se importava com ela. Então, se vocês notarem, os dois personagens têm propósitos interessantes, os dois personagens têm ideais interessantes, só que falta um pouco mais de trabalho na minha visão da gente ter um pouco mais de empatia por causa disso. Porque a cena da amiga do Alby morrendo é bem impactante. Só que não tem a coisa de me emocionar com a morte dela. Um exemplo que eu vou dar aqui é a morte da mãe do Qin Shi Huang. No final, a gente tem todo o capítulo deles dois juntos, deles dois conversando, deles dois se interagindo, deles dois se entendendo. Ela vira a base pro Qin Shi Huang se tornar o maior rei de todos e tudo mais. E quando ela morre, é emocionante porque você pode ver muito da personagem e da sua personalidade e da sua conexão com o Qin Shi Huang. É muito bem feito. Só que aqui não tem tanto esse foco entre os personagens com essas figuras maternas que eles têm. Ou figuras de amizade envolvendo o Alby. Então eu acho que faltou mais disso, porque como vocês podem ver, tem um outro mangá que fez melhor, e é meio foda comparar com o Shumatsu, porque Shumatsu, né, e essa cena e tudo mais, já é num capítulo bem à frente. Eu estou comparando com dois passados que é no início do mangá. Mas, bom, sempre tem espaço para melhorar. Eu acho que essas cenas e momentos entre os personagens, tanto do Alby com a amiga dela, quanto com o Hazuichi com a mãe dele, poderiam ter sido melhor trabalhadas para a gente se importar mais com esses personagens. E mesmo assim, eu vou dizer que esses dois personagens são legais nessa luta. Os dois personagens são interessantes e o diálogo deles é até interessante, essa coisa de que os dois perderam alguém importante e mesmo assim eles vão lutar pelos seus países para protegerem eles e tudo mais. E eu gosto também que no meio da batalha, enquanto eles lutam, as próprias pessoas que estão vendo a luta, elas não estão gostando do que estão vendo, de que elas queriam que o Alby matasse logo o Hazuichi para acabar com toda aquela batalha, com aquela palhaçada. Porque para eles aquilo não era um evento, tipo assim, que legal, vamos ver crianças matando. Não, aquilo lá era a sobrevivência dos países, eles não queriam ver balela, brincadeira, conversa e tudo mais. E isso irrita muito o Alby, que ele fica naquele modo super poderoso dele. Inclusive, já aproveitando, já vou aqui falar sobre o sistema de poder de Hakusensei, que é muito estruturado nas células de Teseu. Para quem não sabe, Teseu é aquele grande herói que matou o Minotauro na mitologia grega. E também tem aquela história do barco de Teseu e tudo mais. E essas células de Teseu são meio que inspiradas, eles até exemplificam, de uma maneira completamente expositiva, aliás, sobre a questão de que teve uma pandemia de gafanhotos pelo mundo, uma infestação, na verdade, de gafanhotos pelo mundo, que eles se adaptaram rapidamente a conseguirem voar mais e conseguir se adaptar muito mais rapidamente do que o normal. E a mesma coisa vale para os personagens que estão representando os países em Hakusensei. Esses personagens, eles são seres humanos mais evoluídos do que os humanos normais. Tanto é que eles não precisam, como eu falei antes, de máscara de ar para conseguir respirar naquele mundo. Eles são mais poderosos tanto em capacidades físicas e conseguindo fazer poderes que um humano normal não conseguiria. E isso é muito interessante porque durante a rodada os próprios Estados Unidos conversam sobre essa questão deles quererem estudar melhor como que se cria esses humanos superpoderosos. Porque é meio que explicado de que pode ser envolvido trauma, porque o Alby só conseguiu usar esse poder dele pela primeira vez quando ele perdeu a amiga dele e destruiu a ponte de Londres. Então todos os Estados Unidos estão estudando de como eles podem criar isso, como criar os humanos superpoderosos como o Alby e o Hazuichi e tantos os outros que vão lutar ainda na arena. Eles querem fazer isso, na verdade, para fazer um super exército para se defender de outros países, porque, bom, os seres humanos não têm mais armas para se defender devido a Gaia ter banido tudo, armas nucleares e tudo mais, para proteger a própria humanidade. Então a única arma que eles poderiam ter realmente é esses seres humanos que têm as células de Teseu. E isso é aproveitado quando o próprio representante do Reino Unido pede que, se o Hazuichi for derrotado pelo Alby, eles vão querer o Hazuichi com eles. Até porque eles querem mais um membro pro exército futuro deles para se defender de outros países caso eles vençam.
E eu acho isso interessante, essa coisa meio de tipo guerra, uma guerra que eles querem, que eles já estão pensando na próxima guerra. Eles já estão numa guerra, mas já estão pensando nas futuras guerras e querendo já planejar para ter um exército e tudo mais. Eu acho essa ideia que é bem palpável, eu diria, de tipo assim, eu acho que isso seria algo muito natural, que se isso acontecesse de verdade, existissem super-humanos, eles com certeza queriam criar uma escala massiva e querer pegar mais para eles e tudo mais. E essas células de Teseu, elas têm um nível de porcentagem, e essa porcentagem define o quanto de poder cada um deles tem. Sendo que o Albi tem 89% das células de Teseu dentro dele, enquanto o Hazuishi tem só 50%. E mesmo assim o Hazuishi sai vencendo do Albi, por causa que tem uma explicação envolvendo o sangue que o Albi conseguiu ferver dentro dele, que conseguiu potencializar por um momento o poder da célula de Teseu dentro dele e tudo mais. A coreografia como um todo, a luta, enquanto o Albi usa a névoa que tem lâminas dentro dela que o Hazuishi não consegue respirar, também mostra o Hazuishi usando bem uma espada de cerejeira contra o Alba. Eu acho bastante interessante toda a coreografia e o passado dos dois. Mesmo assim, a luta em si, ela não é perfeita, porque uma coisa acaba com ela que é uma grande interrupção. Um capítulo que está no meio da luta que simplesmente destrói, que é o capítulo que mostra tanto o representante da China quanto o representante dos Estados Unidos. Por mais que as explicações dentro do capítulo, muito envolvendo a parte dos Estados Unidos, sejam interessantes para o world building de Haikyuu Sensei, o capítulo em si simplesmente não precisava estar nesse momento. Esse capítulo poderia estar mais para frente depois dessa rodada. Na verdade, na rodada de transição seria muito mais interessante, porque esse capítulo ele meio que dá tipo você que estava vendo a luta, toma. Um capítulo inteiro de conversa onde não vemos os outros dois lutadores lutando. Espera mais um mês para você ler aí. E, tipo assim, por mais que eu tenha lido de uma tacada só, eu acho que pra quem tava acompanhando Haikyuu Sensei nessa época deve ter sido muito frustrante. Você tava querendo ver a luta do Albi contra o Hazuichi, e daí do nada tem um capítulo inteiro mostrando dois personagens, tanto o dos Estados Unidos quanto o da China, falando e sendo apresentados. Que eu penso assim, pô, poderia ter sido apresentado depois da luta, até porque os Estados Unidos e a China são os próximos a lutar. Eu não entendi muito bem porque que a autora teve essa decisão. Como eu falei lá no início, talvez seja porque o mangá estava no início, então ela queria tipo já preparar, hypar o pessoal para a próxima luta, para o pessoal não querer abandonar a obra. E eu acho que pode ter dado certo, até porque a obra até hoje se mantém. Mas mesmo assim, eu acho meio que acaba com a luta que a gente estava vendo, tá? Porque tipo assim, é uma grande interrupção. Porque isso é muito parecido com a luta do Shiva contra o Raiden no mangá, que tem uma puta interrupção envolvendo o Loki e o Buda, que acaba com aquele início da luta, que é meio que uma interrupção meio do nada, que você fica meio, por que que isso tá aqui? Por que que isso não tá num capítulo antes ou depois da rodada? Porque não pode ter essas coisas aqui. A gente tá vendo uma luta. É tipo quando você tá vendo uma luta de boxe ou uma parte de futebol, daí a câmera não fica focada no jogo e sim nos narradores conversando, ou qualquer outra coisa. Tipo, é muito frustrante, cara. Mas mesmo assim, o final da luta é até que interessante mostrando o Hazuichi vencendo, só que ele não mata o Albi, só deixa ele incapacitado, até porque nesse torneio não é só matar, como eu falei lá, o Reino Unido queria o Hazuichi caso ele perdesse, ou seja, queriam ele como um soldado, então o Albi também é poupado. E tem o pedido do Hazuichi, porque o primeiro-ministro disse que o Hazuichi pode pedir o que quiser, que o pedido é dele, do que ele quer do outro país. O Hazuichi pede que ele quer conhecer o país do Reino Unido, para conhecer como é lá. E eu acho esse final até que fofinho, mostrando o Hazuichi, ele com essa ideia dele de conhecer o mundo que a mãe dele o inspirou a ter. Eu acho uma coisa fofinha. Só que o que eu acho bem impactante é o final, que é a morte do Albi a tiros por um dos caras que estavam levando ele para fora da arena. Porque quando o Albi ia ser levado pelos camareiros, os paramédicos e tudo mais, ele recebe um tiro na cabeça por um dos caras que era do Reino Unido, porque ele fica frustrado que o país dele vai ser morto, porque o Reino Unido acabou de perder. Então o Albi é morto e o Hazuichi quase também é morto a tiro por esse cara que estava muito desesperado. Só que do nada o pai dele, o primeiro-ministro, aparece e atira nele e avisa de que ele deveria se já achar isso natural, porque isso é uma guerra, isso não é uma disputa entre crianças para querer conhecer o mundo, isso é uma guerra entre países para ver qual deles vai sobreviver. Eu acho esse final do capítulo bastante impactante para demonstrar o quanto a situação é séria, porque mesmo que o Hazuichi veja a bondade nas pessoas, mesmo que ele
tenha gostado do Albi, mesmo que ele quisesse poupar a vida do Albi, as pessoas desse mundo não são tão boas quanto ele, não são tão puras quanto ele. E o pai dele o avisa de que ele deveria não se impressionar com isso, porque aquilo era natural numa guerra. Eu tenho a impressão até de que ele protegeu mais o filho dele por ele ser o representante do Japão. Porque eu acho que o primeiro-ministro do Japão, talvez eu esteja enganado, eu não li o resto do mangá, que ele vê mais o filho dele como uma arma, como uma proteção do Japão para sobreviverem. Não realmente como um filho, porque eu não sei, porque se fosse numa situação parecida, só que com o Hazuichi não sendo representante do Japão, eu não sei se ele teria esse cuidado de proteger o filho dele, porque até mesmo no flashback do Hazuichi é dito que o primeiro-ministro do Japão não vê muito o próprio filho, então é meio que deixado claro de que eles não têm muita conexão os dois. Mas talvez eu esteja enganado. Talvez o mangá trabalhe mais essa coisa do porquê que o pai dele é tão afastado do Hazuichi e tal. Daí vocês vão falar, mas mister, você falou que tinha o presidente do Brasil, o que o Brasil vai fazer? Qual vai ser a luta do Brasil? Daí eu falo pra vocês, aqui está a lista do Brasil. O Brasil vai lutar um pouco mais para frente, é uma das lutas seguintes, então a gente não vai precisar esperar tanto para ver essa luta acontecendo. Só que tem uma coisa que eu achei engraçada, é que se você for ver o nome do nosso representante do Brasil, o nome dele parece mais ser de espanhol do que de brasileiro mesmo, né? Foi um detalhe que eu achei interessante. E o design dele em si eu achei até curioso, tô curioso para ver a origem dessa cicatriz, tomara que a autora trabalhe com isso também. Bom, depois de tudo isso, temos que chegar a uma conclusão, né? Haikyuu Sensei é ruim? É bom? Superestimado ou superestimado? Bom, superestimado não, porque a obra não é muito falada, né? Nas redes sociais não vejo muita galera falando sobre. Subestimado? Eu não acho que é subestimado. Eu acho que a obra em si, ao todo, nesses capítulos que eu li, ela é consistentemente interessante e divertida. Eu não acho que ela seja 100% boa, mas também não acho ela essa obra ruim, todo mundo fala. Porque, sei lá, eu vi muita gente vendendo essa primeira rodada como se fosse ruim, um lixo. Eu não achei ruim nem um lixo. Eu só acho que ela tem um grande problema envolvendo, às vezes, o ritmo dela, um pouco a arte, às vezes, um tantinho confuso, por mais que eu ache a arte de Haikyuu Sensei nas lutas muito bonita. E também um capítulo inteiro que interrompe a luta, que acaba com o foco dela. E eu acho que isso talvez tenha forçado bastante as pessoas que estavam lendo mensalmente. Mas assim, de fato, o Haikyuu Sensei não é. Tem bastante potencial para ter uma melhora na qualidade, tanto na escrita quanto nos personagens. Porque o maior problema dessa rodada para mim, como eu falei, é personagens que poderiam ter sido bem melhor trabalhados, uma luta que poderia ter sido melhor desenvolvida e um capítulo inteiro que não serve de contexto para a luta e sim para uma futura luta. E que poderia ter tido esse capítulo inteiro, só que depois da luta, para não interromper ela e fazer ser uma coisa um pouco frustrante e um pouco estranha, porque você está acompanhando uma luta, do nada você tem um capítulo inteiro onde não tem essa luta e é outra parada completamente diferente. Por mais que tenha as informações que são interessantes, mesmo assim a luta em si é interrompida. No fim das contas, se eu for ter que dar uma nota, eu dou uma nota 7. No contexto geral de Haikyuu Sensei, eu dou uma nota 7. Eu daria até mesmo 6,5. Mas eu vou dar uma passadinha de pano, se vocês me permitem, porque é a primeira rodada da autora. Mas que ela tenha seus problemas e ela não seja a maior maravilha do mundo, eu gostei da luta, eu gostei da ideia da história e eu gostei bastante da construção que teve, que por mais que tenha seus problemas, eu gostei bastante de como a história está prosseguindo envolvendo essa coisa dos países se enfrentando. Eu estou curioso para ler a próxima rodada, que é a China contra os Estados Unidos, e em breve vou trazer o vídeo aqui no canal para falar sobre, tá bom? Então, galera, se vocês querem ver mais vídeos de Haikyuu Sensei, deixa o like aí, por favor, compartilha com as pessoas e se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Eu tô tentando voltar porque, bom, eu tive uns problemas pessoais envolvendo saúde, então eu tive que me ausentar por um tempo, tá bom? Mas eu estou de volta, então eu espero que vocês tenham gostado desse. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e gostem dos próximos vídeos do canal, tá bom? Se você acha que eu falei besteira, se você discorda de mim em algum ponto, deixa aí o seu comentário para me ajudar a melhorar ainda mais, para esse canal ficar cada vez melhor. E é isso, valeu toma um trevinho pra vocês e tchau, que a sorte esteja com vocês.